meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever no nosso canal, apertar o seu dedo aí para se inscrever e divulgue também, amados irmãos, para outras pessoas também conhecer o nosso canal e serem edificadas. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós postamos a escola dominical para professores e alunos da escola dominical, para você preparar a escola bíblica dominical. E nós vamos falar hoje a penúltima lição desse primeiro trimestre de 2022. Nós estamos estudando, amados irmãos, sobre o seguinte tema: a supremacia das Escrituras. Ela é inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a penúltima lição. Nós vamos estudar o seguinte tema: as epístolas instruem e formam os cristãos. Então nós sabemos que a palavra epístola significa cartas. O textuário nos diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. 2 João 1:3. Verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como a formação dos cristãos. Então, amados irmãos, as epístolas, elas ensinam a palavra de Deus, ensinam sobre o caminho, ensinam sobre a doutrina do Senhor. Ensinam também para formar novos cristãos, novos discípulos. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e 3. Você que não tem revista, abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 1 e 3. Depois no livro de 1 Pedro 1 e 2. Depois no livro de 2 João 1 e 3. Então todos esses livros estão no Novo Testamento, amém? Nós não vamos ler, amados irmãos, por causa do tempo. Nós vamos entrar aqui na introdução, que fala o seguinte: as epístolas correspondem 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 3 escritas por Paulo são denominadas cartas paulinas. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o livro são 66 livros. São divididos em dois livros. O livro do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento são 39 livros, de Gênesis a Malaquias. E do Novo Testamento é de Mateus a Apocalipse. E hoje nós vamos falar o Novo Testamento, do livro de Romanos, ao qual o apóstolo escreveu. Então, nós vamos falar sobre cartas, a qual o apóstolo escreveu. Nós vamos falar, primeiramente, a primeira carta foi a carta de Romanos. Nós vamos falar aqui, ó, a revelação da justiça de Deus. A segunda carta, que é a 1 Coríntios, que vai falar sobre o problema da igreja e as suas soluções. Nós vemos que o apóstolo Paulo foi ali na igreja de Corinto. Nós vemos que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, mas eles não tinham união. Havia dissensões na igreja. Então o apóstolo Paulo ensinou como que deve usar os dons espirituais. Então nós vemos 1 Coríntios, livro de 2 Coríntios. Abra sua Bíblia aí, você que tem a Bíblia, acompanha na Bíblia, que é importante você aprender a palavra de Deus na Bíblia. A Bíblia, essa aqui, amados irmãos, é um estudo que nós estamos falando sobre cada carta, a qual está escrita aqui a epístola. Então, o 2 Coríntios vai falar sobre glória através do sofrimento. No livro de Gálatas, vai falar sobre a salvação pela graça mediante a fé. Então, nós vemos que aqui em livro de Gálatas, o apóstolo Paulo falando que a salvação vem pela graça. Então, no livro de Efésios, vai falar sobre Cristo e sua igreja. Então, nós vemos aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo ensinando sobre a igreja, sabe, o corpo de Cristo. Nós vemos que falando sobre a unidade que é um só Deus, um só batismo, um só Espírito. Então, nós vemos que a unidade, amados irmãos, é um só. E nós vemos aqui
o apóstolo Paulo ensinando sobre a unidade, nós vemos que Cristo, ele é a cabeça e a igreja é o corpo. No livro de Filipenses, vai falar sobre alegria de viver por Cristo. No livro de Colossenses, vai falar sobre a supremacia de Cristo. No livro de 1 Tessalonicenses, vai falar sobre a volta de Cristo. Então, aqui, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Tessalônica sobre a volta de Cristo. No livro 1 Tessalonicenses também fala o mesmo assunto. No livro 1 Timóteo, vai falar sobre a sã doutrina e a piedade. O apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, aquela igreja ali, sobre a doutrina do Senhor. No 2 Timóteo vai falar sobre a perseverança inabalável da fé. Em Tito vai falar sobre a sã doutrina e as boas obras. E o último livro, das 3 cartas paulinas, nós sabemos que Filemão só tem um livro. Não tem vários livros, só um livro. Que vai falar sobre a reconciliação. Então, amados irmãos, nós temos aqui, nós falamos sobre os 27 livros, dentro deles, as cartas paulinas. Nós vemos que não é essa carta paulina que é o Novo Testamento, mas são de Mateus, Apocalipse. Agora, amados irmãos, o primeiro ponto vai falar o seguinte: como as epístolas paulinas nos instruem. Instrui salvíficas. Neste grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos Romanos destaca, então, aqui no livro de Romanos, falar sobre a salvação. Então, amados irmãos, nós vemos que nós falamos sobre o livro de Romanos. Falar aqui novamente para os irmãos. Que aqui fala sobre a revelação da justiça de tão, amados irmãos. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo em 1 Romanos 1:17, que fala sobre o plano da salvação. Então, nós vemos que aqui fala, 1:17. Vamos ler aqui, Romanos 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas justo viverá da fé. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que vai falar sobre a doutrina da salvação. Então, o justo, ele vive pela fé. Aqui fala, Cristo nos libertou do pecado mediante o seu sacrifício redimidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Ao Gálatas, Paulo declara que ninguém é justificado pelas obras da lei. É somente em fé. Então, amados irmãos, nós não somos justificados pelas obras, mas sim pela palavra de Deus. Amém? Aqui, há instruções a respeito de Cristo. Primeiro ponto, a parte 2. Nesse enfoque, o destaque são o aspecto, doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça. Então, agora eu falei para os irmãos aí, nós falamos no início. Então, nós vemos que Cristo, amados irmãos, ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo. Então, nós vemos que Cristo, ele é o noivo. E a igreja é a noiva. Então, amados irmãos, a noiva deve estar bem adornada para o seu esposo. Então, nós vemos aqui que no livro de Efésios fala sobre a unidade, fala sobre a igreja de Cristo. Amém? Vamos continuar aqui, amados irmãos. Aqui, ó, as instruções sobre as últimas coisas. Esse ensino enfatiza o aspecto da vinda de Jesus. Então, amados irmãos, em 1 Tessalonicenses fala sobre a volta de Cristo. Nós vemos que fala sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Falam sobre o apóstolo ensinando. Aqui, ó, em 1 Tessalonicenses 4:17, vamos ler aqui.
1 Tessalonicenses 4,17 fala o seguinte: depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, amados irmãos, aqui falando sobre a volta de Cristo. Então, nós vemos que a Bíblia diz que os mortos serão ressuscitados primeiro, e nós que tivermos vivos seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui o apóstolo Paulo alertando a igreja de Tessalônica, alertando a igreja do Senhor também sobre a volta de Cristo. E aqui fala: se é necessário para esperar o Senhor conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Então, amados irmãos, nós vemos que o homem, ele possui três partes: o espírito, a alma e o corpo. Nós vemos que lá no livro de Gênesis, sobre a criação, nós vemos que Deus, ele criou primeiramente o homem, Adão, depois a Eva. Nós vemos que Deus soprou no primeiro homem, que é Adão. Adão estava sem vida, estava ali um boneco sem vida. Deus soprou o pneuma, que é o espírito, naquele boneco ali, que era o primeiro homem, que era Adão, e soprou nele que boneco, e que boneco teve vida. A Bíblia diz que fez nele como alma vivente. Então, amados irmãos, nós vemos que o homem, ele tem vida. Então, o Senhor soprou a vida no homem. Então, nós vemos que, através do Espírito, amados irmãos, devemos conservar a alma. Nós vemos que a alma também, ela é a sede das emoções e dos sentimentos. Nós vemos, amados irmãos, quando a alma, ela sente tristeza, o corpo se manifesta tristeza. Quando nós sentimos alegria em nossa alma, o corpo também se manifesta alegria. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo também advertindo a todos nós, devemos estar irrepreensível, santo diante de Deus, santificando a nossa vida. Então, santificar completamente o espírito, a alma e o corpo. Aqui fala instruções pastorais e pessoais, as epístolas particulares. Então, a epístola também fala sobre a parte também dos pastores, né? 2 Timóteo. Então, fala que ser um bom obreiro, ensinar a palavra com ousadia. E aqui, amados irmãos, fala que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Então, o obreiro deve ser marido de uma só mulher. Então, aqui instruções para os líderes. Então, não só para os pastores, mas todos que tomam conta da liderança, tanto para cooperadores, para diáconos, para presbíteros, para evangelistas. Então, amados irmãos, precisa ter, primeiramente, o conhecimento e também o entendimento. Então, precisa ser também marido de uma só mulher, precisa ser um bom pai, ajudar a família. Então, aqui fala advertindo sobre ser um bom líder. O segundo ponto, amados irmãos, fala o seguinte: como as epístolas gerais nos formam. A epístola de Pedro, 1 Pedro, aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem, que precisa santificar. Então, amados irmãos, as epístolas também de Pedro falam sobre a santificação. Então, precisa se santificar diante de Deus. Então, amados irmãos, aqui fala, 1 Pedro, assegura que o próprio Deus, quem aperfeiçoa e confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Então, amados irmãos, cada epístola ensina. Nós vemos que as 3 cartas paulinas, ele também fala outras cartas. Não só as cartas paulinas, aqui são outras cartas, as cartas de Pedro, as cartas também de 1ª epístola de João. 1 João adverte sobre o falso ensino. Então, aqui também nós vemos que a epístola de João também fala sobre os falsos ensinadores que ensinam ao contrário, ensinam heresias. Então, em 1 João fala que devemos estar alerta, combater os falsos ensinadores, os falsos ensinos, os falsos profetas. Então, em 1 Epístola também fala sobre os falsos profetas. Outros livros também, amados irmãos, sem os livros de qual o apóstolo Paulo escreveu, o livro também de Hebreus.
também fala sobre a supremacia. Então nós vemos que Hebreus também fala sobre a supremacia de Cristo. Então aqui fala, ele é o sumo sacerdote. Então nós vemos que Cristo, ele é o sumo sacerdote. Nós vemos, amados irmãos, que ele derramou seu próprio sangue por nós e salvou a nossa alma. Então, amados irmãos, ele nos resgatou. Então aqui fala, amados irmãos, na terceira epístola continua a falar a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absorvido na punição do pecado. Então, no livro de Romanos fala sobre a justificação. Nós vemos que quem pode justificar o homem é o próprio Deus. Nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que nenhuma condenação não há àqueles que servem a Deus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, amados irmãos, Jesus Cristo, ele é o advogado, Deus é o juiz. Nós vemos que o papel do advogado, quando nós temos alguma pessoa faz alguma coisa errada, vai até a justiça. Dando exemplo aos irmãos aqui, o réu, ele primeiramente, tem que ter seu advogado para ter... O advogado, o que é? Qual é o papel do advogado? É para defender o réu. O juiz é para punir o réu. Então, o advogado, amados irmãos, é para ajudar o réu. E nós vemos que Jesus Cristo, ele é como advogado. Deus é juiz. Então, Jesus, ele defende a causa do pecador. E Deus, ele condena. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Então, amados irmãos, ele que nos justifica. Então, no livro de Romanos também fala sobre a justificação. Aqui fala a doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Então, no livro de 1 Pedro também fala sobre a doutrina da santificação. Amados irmãos, o que é ser santo? Santo é ser separado. É você ser separado do quê? Do mundo. Nós devemos ser luz no meio das trevas. Ser o quê? Ser diferente. Então, crente, amados irmãos, ele é diferente do mundo. Nós não somos iguais ao mundo. Na Bíblia diz que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós vivemos neste mundo, não fazemos as coisas que é do mundo. Amém? Então, amados irmãos, precisamos se purificar a todo momento a nossa veste, purificar no sangue do Cordeiro. Amém? Agora, amados irmãos, vai falar sobre a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Então, aqui fala sobre a doutrina da glorificação. Fala também no livro de Romanos. Então, amados irmãos, o livro de Romanos fala sobre a salvação. Amém? Então, amados irmãos, para terminar aqui, a conclusão fala o seguinte. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do canon. Então, amados irmãos, os livros, todos eles são inspirados, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento começa de Gênesis a Malaquias, como eu falei no início aí. E no Novo Testamento começa de Mateus a Apocalipse. Então, todos eles são inspirados, eles todos são divinamente originados. O que é? Originais. Nós vemos que antes Deus usou os 40 escritores para escrever a Bíblia. Nós vemos, amados irmãos, que hoje nós não temos o original, nós temos os manuscritos. Mas, amados irmãos, nós vemos que os manuscritos eles também são inspirados por Deus. Por que são inspirados? Porque Deus também usou as pessoas também para escrever autoramente. Então nós vemos a palavra, amados irmãos, que a Bíblia também ela é divinamente inspirada. Então nós vemos, amados irmãos, devemos ler de dia e de noite a palavra de Deus. Então, amados irmãos, é importante estudar a palavra de Deus. Amém? Amados irmãos, hoje nós estudamos a penúltima lição. E o próximo vídeo nós vamos estudar a última lição. Os irmãos estudem aí, prepara, amém? A revista para nós estudarmos, amém? Nós vamos estudar, amados irmãos, a última lição desse primeiro trimestre de 2022. Aprendemos bastante, amém? E vai falar sobre o seguinte tema, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Amados irmãos, eu quero falar para os irmãos que está chegando a nova lição, que nós vamos estudar sobre os valores do reino de Deus. O comentarista que nós vamos estudar, depois eu vou colocar para os irmãos aí no rodapé, amém? O nome de um comentarista. Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos os irmãos.
Amém? Estarei orando. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por tudo. Te agradeço, Pai. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse maravilhoso estudo. Abençoa cada vida, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, te agradecemos por tudo, Pai, estar na Tua presença. Ó Pai, nos ajuda a vencer todos os problemas, meu Deus. Abençoa cada um, meu Pai. Ajuda, Senhor, a vencer essa pandemia, meu Deus. Sabemos que passamos por momentos difíceis, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. Ó Pai amado, Pai querido, dá vitória, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.